Oi, gente. Nesse vídeo eu vim aqui contar pra vocês de como tem sido o primeiro trimestre da minha gravidez. Nem um pouco fácil. Já vou começar assim. Mas vamos começar do começo. A última vez que eu falei com vocês, eu tinha contado de como foi que eu descobri que eu tava grávida. Então, eu tava com 3 semanas de gestação, ou seja, muito, muito cedo. E eu tava sentindo os enjoos, assim, às vezes eu comia umas coisas que me faziam mal, eu tava tendo desejo. Às vezes eu pensava, que nem eu falei, o drink do açaí, eu pensava em uma coisa e eu queria muito comer aquilo. Só que às vezes eu comia aquela coisa e me fazia passar mal. Daí eu decidi fazer um teste de gravidez, né? E eu fiz o teste, deu positivo, como eu já contei. Só que depois que eu fiz o teste, o enjoo passou. Foi-se embora. E vocês podem estar pensando, ah, que bom, né? Que legal. Mas na minha cabeça aquilo não foi nem um pouco bom, porque minha midwife sempre fala, mamãe doente é bebê saudável. Então eu tava com medo que o enjoo tinha passado porque os meus níveis hormonais estavam abaixando. E eu tava morrendo de medo de ter um, um outro aborto, né? Como vocês sabem, a gente queria muito essa gravidez. Aí eu fiquei morrendo de medo. Só que ao mesmo tempo foi bom de que eu não estava tendo enjoo, porque naquela mesma época a gente estava se mudando. Não sei se eu já comentei em alguns vídeos que a gente saiu de Utah, que era o estado que a gente mora, e a gente está passando o verão na casa da minha sogra, no Arizona, antes do Ryan começar o novo emprego dele em outro estado. Então a gente vai se mudar 2 vezes nesse verão. Que a gente decidiu tirar essas férias nesse verão antes do Ryan começar a trabalhar. Aí a gente decidiu vir morar aqui. E, enfim, aí naquela mesma semana, quando eu completei 4 semanas foi que o enjoo passou, a gente estava se mudando, então eu tinha muita coisa para fazer, estava fazendo muito esforço físico, sabe? Uma coisa que eu notava é que eu ficava cansada muito mais facilmente. Então, por exemplo, assim, eu subia uma escada e eu ficava. Parecia que eu tinha corrido 2 milhas. E só de fazer pequenas coisas eu ficava cansada muito fácil. E isso, pelo menos, isso me deu uma, uma paz de espírito de que era a única coisa que me fazia sentir grávida, entendeu? Porque eu não tava tendo enjoo. E eu achava assim, ai, mas eu tava tendo enjoo, agora parou, o que tá acontecendo? E aí, pra que eu fui reclamar de que eu não tava tendo enjoo? O dia que a gente chegou no Arizona, no outro dia de manhã, eu acordei enjoada. No mesmo dia que eu completei 6 semanas. Então, eu completei 6 semanas, o enjoo voltou. E voltou com vingança aquele enjoo, porque eu me senti muito, muito, muito mal. Quando eu fico grávida, o meu problema é o seguinte: eu tenho muito desejo. Só que não é um desejo assim, ah, tô com vontade de comer alguma coisa. É um desejo assim, eu quero comer aquilo, e se eu não comer aquilo, se eu comer qualquer outra coisa, meu estômago não vai querer, eu vou passar mal. E você pode estar pensando, ah, mas então é fácil, né? Só comer o que você está querendo. Sim, querida, mas tudo que eu quero é comida brasileira, que não tem aqui. Ah, me dá uma raiva. Eu ligava para minha mãe chorando. Falava, mãe, eu quero, sei lá, caldo verde. Eu quero açaí, eu quero feijão tropeiro, eu quero farofa. Eu só quero comida do Brasil quando eu tô grávida. Nenhuma comida americana, nenhuma que eu pense, me faz sentir desejo, me faz gostar daquilo. Ai, eu não quero. Ai, não. Só de pensar em hambúrguer, pizza, comida mexicana que aqui tem muito, me fazia passar mal. Eu queria carne, eu queria churrasquinho, aquele churrasquinho que você compra na esquina, sabe? E comida de Manaus, então. Deixa eu pensar aqui. O que tem? Açaí.
tacacá, quem é de Manaus vai saber do que eu tô falando. Tambaqui, aquele peixe que você faz na churrasqueira, que é uma delícia. Era só aquilo que eu queria comer. E quando eu engravidei do Luca, foi a mesma coisa. Eu falo pra minha mãe, mãe, meus filhos têm sangue brasileiro e eles não negam. Porque quando eu engravido, é só aquilo que eu quero comer. Mas, e aí também, eu comecei a tentar fazer uma daquelas coisas que eu queria aqui. Então, por exemplo, eu fazia caldo verde, eu aprendi a fazer torta de frango brasileira, eu fazia coxinha, então eu fui me aventurar na cozinha, porque eu sabia que se eu não fosse fazer, não ia cair na minha mão. E era só o que eu queria, era comida brasileira, então eu tinha que tentar, né? E aí foi legal, porque como a gente tá morando com os pais do Ryan, e eles ainda têm filho pequeno morando em casa, aí todo mundo tentava, e eles adoram comida brasileira quando eu faço pra eles. Então, nessa parte foi bem bacana, mas ai, é muito ruim morar nos Estados Unidos quando eu tô grávida. O Ryan fala que a próxima vez que eu engravidar, ele vai me mandar pro Brasil no meu primeiro trimestre. Porque eu chorava todo dia com vontade de comida brasileira. E não só da comida, mas me bateu uma saudade tão grande do Brasil. Não sei, de tudo, do jeitinho brasileiro, de ir pra padaria no final da tarde, comer pão quentinho, sabe? Isso não tem aqui. E me bateu uma saudade de tudo, assim. Até do calor, da umidade, de tomar banho de cachoeira, de tudo isso. E... Mas, enfim, outra coisa muito legal que aconteceu também no meu primeiro trimestre é que eu perdi completamente as energias. Eu não tinha energia para fazer nada. Se me deixasse, eu ficava na cama o dia inteiro. Eu me forçava a sair da cama primeiro para cozinhar comida brasileira e só é porque sair da cama, por mais que eu não quisesse, me fazia me sentir melhor, assim. Emocionalmente, não é nem fisicamente, mas emocionalmente eu me sentia melhor porque eu tinha saído da cama. E foi uma bênção que eu tô morando com a minha sogra e que o Ryan tá ficando com a gente, tá ficando em casa com a gente esse verão, porque aí, como eu não fazia nada, mas todo mundo cuidava, não tanto de mim, mas o Lucas sempre tem gente cuidando dele, sempre tem gente, sei lá, limpando a casa, fazendo comida. E se eu tivesse ainda, se a gente estivesse morando em Utah, eu não ia poder ter essa folga toda que nem eu tive aqui, sabe? Porque aqui eu tenho muita ajuda. Eu já falei pra vocês, mas eu adoro a minha sogra, eles são um amorzinho aqui. A gente. Foi uma bênção muito grande estar morando aqui com eles durante o meu primeiro trimestre. Porque primeiro trimestre pra mim é punk, eu tenho muito enjoo. Não é fichinha, não. Gente, eu passava tanto mal que às vezes eu ia pro banheiro e me forçava a vomitar. Eu tentava, nunca conseguia, mas eu me forçava, falava, eu não aguento mais passar mal, talvez se eu vomite, eu me sinta melhor. E. Mas nada, assim, nada de. Nunca consegui vomitar. Às vezes eu acordava no meio da noite pro banheiro e tentava vomitar e não conseguia. De tão mal que eu tava passando. E eu só vomitei uma vez, e eu acho que foi por causa de um requeijão. Eu tava com um desejo de requeijão, e eu inventei de fazer requeijão aqui. E eu acho que foi aquele requeijão que me deixou passando mal. Que eu vomitei pra caramba aquela noite. Gente, foi horrível. Desculpa os detalhes escatológicos aqui nesse vídeo, tá, gente? Mas é parte, enjoo é parte de gravidez. E então, o que mais que aconteceu? Ah, eu achei midwives aqui, porque quando eu tava grávida do Luke, no parto do Luke, eu tive midwives, que são enfermeiras parteiras. Elas não são médicas. E elas foram, assim, maravilhosas. Eu amei ter midwives com o Luke e eu queria achar midwives de novo. Só que como eu tinha mudado de estado, eu ia ter que achar midwives novas. E eu achei uma casa de parto que foi recomendada pra mim aqui perto da nossa casa. Tipo, dá pra eu ir andando até lá. Aí eu falei, vamos tentar, né? Vamos lá, vou falar com a Mandy, vai ver se eu gosto dela. E elas são amores lá, eu adorei elas. Então tem sido, assim, uma grande bênção que elas estão aqui do lado, qualquer coisa que eu preciso eu vou lá e elas sempre me ajudam, sabe? Tipo, uma consulta lá, a gente passa uma hora conversando. Quando que se tem isso com o médico? Nunca.
Outra coisa que elas têm lá, elas têm um aparelho de ultrassom. Então, toda vez que eu vou fazer toda vez que eu vou lá fazer consulta, elas fazem ultrassom em mim. Não nem que precisa, porque eu quero mesmo. E elas são legais e elas deixam eu usar. Então, só que eu não vou ter o parto lá, né? Porque a gente vai mudar de estado, vou ter que achar outras midwives. Essa coisa que é legal, porque ela falou na nossa cidade para qual a gente vai se mudar, ela falou que a midwife que treinou ela mora lá. Então a gente já tem uma recomendação de uma midwife da aonde a gente vai mudar. Então a gente já vai saber. Eu já tenho quem faça meu parto lá. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. O que mais? Sim. Quando você tá grávida, pelo menos comigo, e que você tá passando mal, você vai ter um monte de gente te dando conselho. Faz isso que vai melhorar, faz isso que vai melhorar. Um conselho que eu odeio ouvir. Come de 2 em 2 horas que vai te fazer sentir melhor. Dá vontade de matar. Dá mesmo, gente, porque eu não consigo comer de 2 em 2 horas. Eu só consigo comer quando, sei lá, quando meu estômago quer cooperar. Se eu não consigo, não adianta eu me forçar a comer, eu só vou passar mais mal, entendeu? Ou, sei lá, que nem aquilo que eu falei, eu só queria comer as coisas que eu sentia desejo quando eu queria, e eu podia tentar comer outra coisa que eu só ia passar mal. Então, às vezes, eu passava, assim, 12 horas sem comer. E eu sei que isso só faz te passar mais mal, mas eu não conseguia comer nada. Nada, eu ia vomitar se eu tentasse comer alguma coisa que não era aquilo que eu queria. E de novo, eu só queria o churrasquinho de gato, arroz e feijão, né? Eu queria muito caldo verde, sabe aquela sopa, caldo verde? Minha mãe faz uma deliciosa. Canja de galinha. Era só comida do Brasil que eu queria. Se não fosse comida do Brasil, eu não queria. Me dava até raiva isso. Mas enfim. Sim, aí teve 2 coisas que me fizeram eu melhorar. Uma, alguém falou para eu tomar as minhas vitaminas pré-natais logo antes de eu ir para cama. E realmente isso me fez melhorar. O outro dia eu acordei me sentindo melhor. Consegui até comer depois que eu acordasse. Eu nunca consigo comer depois que eu acordo. Pelo menos não no primeiro trimestre. E chá. Eu decidi tentar chá. E por um milagre o chá não me fez passar mal. Chá de gengibre com limão. E que ajuda na digestão. E realmente tomei aquele chá e me sentia melhor. E foi tão legal. Eu vou até trazer aqui o chá que eu uso para vocês. Peraí. Então, o chá que eu tava tomando era esse aqui. Yogi Everyday Detox, que é um para desintoxicar o fígado, mas que tem um monte de ingrediente que auxiliam na digestão e é bom pro fígado. E eu tomei isso aqui, nossa, me fez melhorar muito. E foi bom, porque a gente estava prestes a viajar. A gente passou o mês de junho inteiro viajando. Porque o irmão do Ryan casou, a gente foi no casamento do irmão do Ryan, a gente atravessou o país, foi até Illinois, a gente viajou um monte, né? A gente tá aproveitando esse verão para viajar, sair, curtir. E aí a gente ia voltar para Utah, passar mais uma semana lá e depois voltar para cá. Então eu ia passar o mês inteiro viajando. E se eu tivesse passando mal, eu ia cancelar, porque não tem como eu viajar passando mal. Ia ser tortura para mim e para todo mundo que estivesse do meu lado, porque nem energia eu tinha. Então eu tava começando a pensar que eu só ia ir pro casamento do irmão do Ryan e cancelar tudo. Cancelar o hotel, cancelar a viagem, cancelar tudo que a gente já tinha programado. E eu tava orando tanto, pedindo para todas as forças possíveis para que eu estivesse melhor quando a gente fosse viajar, né? E um dia antes da gente viajar, eu me sentia melhor. E eu comecei a conseguir comer. Eu não estava comendo antes disso. Então, assim, foi uma bênção muito grande.
Porque eu tava de 11 semanas quando a gente viajou, e com 11 semanas eu já tinha começado a melhorar. Com o Luca eu fiquei passando mal até assim, umas, sei lá, 16 semanas. Daí outro sintoma que aconteceu. Quando o meu enjoo melhorou, me deu o bloating. Bloating é uma palavra em inglês e eu não acho o termo melhor para descrever em português. Que é mais ou menos assim, inchaço causado por indigestão. Então, assim, eu comia eu comia uma fatia de pão, parecia que eu tinha comido uma feijoada. De tanta indigestão que me dava, e minha barriga ficava super inchada. Tanto que eu já tinha até uma barriguinha, só que eu sabia que não era barriga de grávida, eu sabia que era indigestão. E isso acontece porque, assim, quando você está grávida, os hormônios da gravidez fazem com que diminuem as contrações musculares. Isso acontece para diminuir a contração muscular do útero, para que você não perca o bebê. Só que não diminui a contração só do útero. Diminui a contração de todos os seus órgãos. Então, o seu sistema digestivo inteiro, ele trabalha muito mais devagar, né? Eu não sei explicar melhor, desculpem. Mas então é isso. Por isso que te dá indigestão. E não era nem gases. Eu achava que indigestão na gravidez era gases. E não era indigestão mesmo. Eu comia um pouquinho, me sentia super inchada. Tanto que eu parei de comer salada, legumes, até fruta, assim, eu tava evitando. Porque qualquer coisa que fosse tivesse muita fibra, assim, sabe? Ia me fazer me sentir, sei lá. Aí... Então é isso, essas foram como tem sido a minha gravidez, linda e maravilhosa até agora, né? Mas enfim. Durante a gravidez, gente, tem horas que você tem que pensar, sei lá, você tem que pensar no resultado final, você tem que pensar isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, porque não é fácil, não. É muito difícil, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, sabe? E de repente ficar doente, assim, o tempo todo, o dia inteiro, todo dia. Ai, não. É muito difícil. Eu sempre achava assim bonito e elegante uma grávida passando mal no primeiro trimestre, até que fui eu. Não, não é não. Eu tenho tanta. Posso ser sincera, eu tenho tanta inveja de gente que engravida e fala: ai, menina, nunca tive enjoo. Tô me sentindo tão bem, tô me sentindo linda. Dá uma raiva. Outra coisa que me deu também, eu me pipoquei de espinha nessa gravidez, credo. Eu nunca fui de ter espinha, não. Minha pele ficou toda manchada, ficou toda cheia de coisa. E quando eu comecei a tomar esse chá, minha pele melhorou. Passou as espinhas. Então, realmente, desintoxica, né, o corpo. Porque você desintoxicar o fígado tem uma relação diretamente à sua pele. Mas, enfim. Então é isso. Espero ter meio que resumido como tem sido a minha gravidez até agora. Porque aí, se der, eu posso fazer vídeo toda semana. Eu não tenho feito vídeo toda semana porque a gente tava viajando. A gente passou o mês inteiro viajando, gente. E antes disso eu tava passando mal, que não conseguia nem levantar da cama. Como é que eu vou fazer vídeo? Então é isso. Beijinhos, me mandem perguntas se vocês tiverem. E pras gravidinhas, boa sorte. Se você estiver tendo enjoo, lembra que vai passar, lembra que é por uma boa causa. E boa sorte, viu? E boa sorte também para quem tá tentando, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.